Si ella tive aquela sensação de assistir filme sem expectativa nenhuma e ser completamente destruído pela experiência, o tipo de surpresa que faz você sentar la quieto nos créditos finais, olhando para a tela com aquele sorriso involuntário no rosto, sem conseguir acreditar no que acabou de ver. Foi exatamente isso que me fez em 2022. Mas vem cá, deixa eu ser honesto, antes de qualquer coisa, quando soube que ia ser mais filme do Predador, meu instinto foi ignorar completamente. A franquia estava naquele estágio crítico, onde já tinha irado tantas vezes, que a fé do público tinha simplesmente evaporado. O original de 1987 é clássico de ação que resiste ao tempo de jeito impressionante. Schwarzenegger selva testosterona em cada fotograma, uma criatura alien que virou ícone cultural. O segundo, com Danny Glover em Los Angeles, tem seus méritos, pelo menos tentou fazer algo diferente. Predadores de Tutti ten foi uma tentativa razoável mas sem impacto duradouro. E então viram os crossovers como Alien que, bom, quanto menos falar, melhor para a saúde mental de todo mundo. O pior de todos foi The Predator, de 2018. Shane Black, que aliás apareceu como ator no original, assumiu a direção e entregou algo que veio ficar como dos maiores desastres criativos da franquia. Roteiro incoerente, personagens de carta vez. Clima que parece escrito estrés da manha por alguém com febre alta, e final que até hoje, não sei explicar direito o que era para ser. O filme foi tão mal recebido que parecia ter colocado a última padetera, no caixão da série. Aí vem Disney, que comprou a Fox em 2019, e levou junto os direitos do Predador e anuncia que ia fazer mais no streaming, no Hulu, sem lançamento nos cinemas. Aquele tipo de notícia que você lê, suspira fundo e segue a vida como se nada tivesse acontecido, mas espera que a história ficou interessante. O diretor escolhido foi Dan Trachtenberg. Se você é fã de ficção científica de qualidade, o nome é família, ele assinou. Tem Cloverfield Lane em 2016, thriller claustrofóbico brilhante com John Goodman que provou que o cara sabia construir tensão como poucos. Não é nome grandioso de Hollywood, não tem o currículo de Spielberg ou Nolan, mas tem algo que vale mais em certos contextos. Olhar quirúrgico para detalhe uma obsessão como autenticidade. A premissa que ele truque era usada até o limite. Em vez de colocar o predador num ambiente moderno ou futurista, Trachtenberg queria voltar no tempo. Nasato Comanche, no auge da sua vida nomade, antes do contato profundo com colonizadores. Sem armas de fogo avançadas, sem comunicação, sem estrutura militar. Só guerreiros, arcos, tomahawks e instinto de sobrevivência, aguzado por guerras de caça. E no meio disso tudo, predador. Dos primeiros a visitar a Terra. Uma criatura de outro mundo que veio exatamente para isso. Encontrar o predador máximo do planeta e testar suas habilidades. Quando eu li a premissa pela primeira vez, pensei, ok, isso pode ser muito bom desastre total. Não tinha meio termo. Era arriscado demais. Resultado. Se tornou o lançamento mais assistido da história inteira do Hulu, superando qualquer série ou filme que tinham lançado até então. Ficou com 90% no Rotten Tomatoes. Ganhou Emmy. Emmy. Para filme de Predador no streaming. Alguém apostaria nisso em fevereiro de 2020? Absolutamente ninguém. E olha que esse número 92% no Rotten Tomatoes não é brincadeira. Para ter ideia, o Predador original de 1987, que é considerado clássico, ficou em 81%. Para superou o pai, em tudo que tem no Rotten Tomatoes da franquia inteira, para é o mais bem avaliado, sempre. Mas o que faz esse filme ser tão especial que justifica roteiro de mais de 17.000 palavras, porque tem muita coisa acontecendo em pré que vai além do entretenimento. Tem escolhas de produção que foram corajosas num nível que Hollywood raramente topa. Tem representação indígena feita com cuidado que é raro de ver. Tem decisões de direção que revelam domínio técnico impressionante. Jogue-me esse nome na memória, porque vou falar sobre ela em detalhe mais para frente. Mas já adianto, Amber Mittunder criou dos personagens femininos de Asawa, mais completos dos últimos anos. Não é a heroína que grita e chuta e vence porque sim. E uma personagem com arco de crescimento real, com falhas, com medo, com inteligência.
estratégica que vai se desenvolvendo ao longo do filme de jeito que faz sentido dentro da narrativa. Agora deixa-eu falar de uma coisa que pouca gente discute sobre Prey, o impacto cultural que vai além do bilhão de visualizações, ou dos prêmios. Esse foi o primeiro longa-metragem de grande produção da história completamente dublado na língua comanche. Não é detalhe. É histórico. A língua comanche é considerada ameaçada com número cada vez menor de falantes nativos. Pero filme de Hollywood, mesmo que lançado em streaming, produzir uma versão dublada inteira em comanche, com consultores culturais envolvidos em cada etapa da produção, é algo que transcende o cinema. O elenco quase inteiro é formado por atores de descendência nativa americana. Não é tokenismo, não é uma personagem indígena no mar de rostos brancos. É um universo inteiro construído a partir de dentro de uma cultura específica, com respeito e intenção de representar com dignidade. Dustin Tahmakera, dos consultores culturais do filme, descreve o Prey como exemplo do que é possível quando você envolve talentos nativos em cada etapa, e essa palavra, cada etapa, é importante. Não foi consultor chamado no último mês de produção para dar uma olhada superficial. Foi processo colaborativo de verdade. Então, quando eu digo que Prey é especial, não é hippie vazio. É reconhecimento de que esse filme acertou em várias frentes ao mesmo tempo, o que é absurdamente difícil de fazer. E tem mais uma camada que eu preciso mencionar antes de entrarmos de cabeça na análise. Prey inaugurou novo capítulo da franquia. Dan Trachtenberg não ficou só no Prey. Em 2025, ele entregou Predator, Killer of Killers e Predator, Badlands, sendo que Badlands foi o primeiro filme da franquia, e estrear nos cinemas com impacto real desde os anos 90, abrindo com $80 milhões globalmente, e superando o recorde de estreia do próprio Prey no Hulu. O cara ressuscitou uma franquia inteira. E tudo começou aqui, em 2022, naquele lançamento, quieto numa quinta-feira de agosto. Ao longo desse roteiro, a gente vai percorrer tudo a gênese do projeto, as decisões criativas que pareciam arriscadas, a jornada de filmagame no Canadá, os detalhes técnicos da trilha sonora e da fotografia, os easter eggs escondidos para quem conhece a franquia. É o legado que esse filme deixou para muito além do entertainment. Spoiler alert, sim, vai ter spoiler. Muito. Não tem como fazer uma análise séria sem entrar fundo na narrativa. Se você ainda não assistiu Prey, para esse vídeo agora, vai lá no Hulu 1 Disney Plus, assiste em hora e 40 minutos e volta aqui. Vai valer muito mais. Se já assistiu e quer entender por que esse filme funciona tão bem ou se quer descobrir o que o tornou tão especial, você está no lugar certo. Prey 2022. O filme que a gente não merecia, mas precisava desesperadamente. Vamos fundo. Agosto de 2020. Todo mundo ainda estava tentando se recuperar dos anos da pandemia. O streaming estava no auge de sua era dourada. E a Disney tinha acabado de consolidar catálogo astronômico de propriedades intelectuais depois da compra da Fox em 2019. Entre tudo que veio nessa aquisição, X-Men, Quarteto Fantástico, Avatar, os filmes da Pixar dos anos 2000, tinha uma franquia que a maioria das pessoas tinha basicamente esquecido, o Predador. E foi numa quinta-feira, 5 de agosto de 2022, que apareceu no Hulu nos Estados Unidos e no Disney Plus para quem estava fora de lá, sem fanfara exagerada, sem campanha de marketing massiva. Quais como vizinho, quieto batendo na porta e falando, oi tem momento. Esse vizinho quieto destruiu todo mundo. Mas antes de chegar no impacto, deixa-eu te apresentar o filme direito. Porque tem muita coisa, aqui que vale entender antes da gente mergulhar na análise. O diretor Dan Trachtenberg não é exatamente nome que enche estádio de faz. Nascido em 1981 em Filadélfia, ele construiu carreira no YouTube antes de existir o YouTube como a gente conhece. Foi cofundador do Total Irate Show, podcast de gay culture que fez sucesso nos anos 2000. Mas foi em 2012 que o mundo prestou atenção de verdade. Ele dirige curta-metragem chamado Portal No Escape, baseado no jogo da Valve, que viralizou de jeito que curta não costumava viralizar naquela época. Mais de 10 milhões de visualizações numa era em que isso ainda significava algo absurdo.
A partir daí, a indústria começou a bater na porta dele. E em 2016 ele lançou 10 Cloverfield Lane, só o segundo filme de cineasta que ainda estava se apresentando para Hollywood, como um elenco mínimo de 3 pessoas, basicamente uma única locação, e orçamento de $15 mil. Trachtenberg entregou dos thrillers de ficção científica mais extensos da década. John Goodman, fantástico como sempre, John Gallagher Jr. e Mary Elizabeth Winstead lutando pela sobrevivência num bunker. O filme ficou com 90% no Rotten Tomatoes e gerou lucro absurdo. Hollywood anotou o nome. Entre 2016 e 2022, ele não ficou parado. Dirigiu o pilot de The Boys para Amazon, aquela série de super-heróis sombrios que virou fenômeno global, além de episódios de Black Mirror e The Lost Symbol. Trabalhos que mostram variedade, versatilidade e cineasta que não tem medo de abraçar gênero mais que nunca, entrega de forma preguiçosa. Confiança e pouco, isso é praticamente loucura calculada. O roteirista e a gênese do projeto, a ideia de pré, não surgiu do nada depois que a Disney comprou a Fox. Patrick Eisen, roteirista, e o próprio Trachtenberg desenvolveram o conceito desde 2016, o mesmo ano de 10 Cloverfield Lane. Enquanto projeto ia para frente, o outro estava sendo gestado nos bastidores. A entrada oficial no desenvolvimento aconteceu durante a produção de The Predator 2018, quando John Davis, produtor histórico da franquia que está desde o original de 1987, foi abordado pela dupla como conceito. Colocou o chapéu de produtor e entrou de cabeça. E foi como esse embrião criativo que o projeto passou pelos anos seguintes, sobrevivendo à turbulência da compra da Fox e reorganizado da Disney, e o universo completamente virado de cabeça para baixo da pandemia. Em novembro de 2021, no Disney Plus Day, aquele evento anual da empresa para anunciar novidades, o título foi revelado oficialmente, Pride. Data de lançamento prevista para meados de 2020. Plataforma, Hulu no CUE e Disney Plus internacionalmente. O elenco aqui a coisa fica muito interessante, porque as escolhas de casting de Playforum, em si mesmas, declarações políticas e artísticas de peso. Filha do ator David Midtonder, ela é descendente de Fort Peck, uma reserva das tribos Sioux e Assiniboine, Montana. Com 25 anos na época das filmagens, tinha alguns créditos de televisão no currículo, Legion Reservation Dogs, alguns episódios aqui e acolá, mas nada que chegasse perto do que Prey exigia. Uma protagonista de AKO que sustentasse filme inteiro praticamente na base da presença física e da expressão facial. Trachtenberg disse numa entrevista que durante o teste ela performou a mesma cena de 3 formas, em inglês, em comanche e sem nenhuma palavra, só como corpo. Dakota Beavers como Tabe, irmão de Naru e caçador respeitado da tribo. Beavers é descendente Apache, nascido no Novo México e Prey foi literalmente sua estreia em atuação. Nenhum trabalho anterior. A Renee Haynes, especialista em casting de talentos nativos americanos que trabalhou em Dances with Wolves, Into the West e Bury My Heart at Wounded Knee, trouxe ele pro projeto. Detalhe, Beavers aprendeu a atuar no set do filme, e ninguém consegue dizer isso assistindo. Michelle trouxe como Aruka, a mãe de Naru. Atriz crimetis com currículo extenso em cinema e televisão canadense, ela trouxe uma autoridade e uma profundidade emocional para papel que em outro filme provavelmente seria seu personagem de fundo. Julian Black antelou como a chefe Quejetu. Stormy Kip como Wasabi. E completando o cast de forma marcante, Dan DiLiegro como o Predador. DiLiegro não é ator, é ex-jogador profissional de basquete, com 2 metros de altura, corpo que parece renderizado, e movimentos que transmitem algo alien mesmo fora da fantasia. Trachtenberg procurava especificamente algo em que se movesse de forma não humana, e DiLiegro entregou isso de jeito que vai além do figurino. O projeto, números e estrutura orçamento estimado $65 mil. Não é barato, mas também é bem abaixo do que filme desse escopo custaria se fosse lançado nos cinemas com marketing convencional. Os blockbusters de verão costumam gastar esse mesmo valor só em campanha de divulgação antes de uma gota do filme aparecer na tela. Duração exatamente 40 minutos. 1 hora e 40.
Não tem gordura, não tem cenas de relleno, não tem subplots que existem só para esticar o metro. Cada minuto tem função. Filmado no Canadá, Alberta, especificamente, durante o verão de 2021. As planícies canadenses dobraram perfeitamente pelas grandes. Planícies do norte da América do século XVIII, com florestas boreais e campos abertos que criaram visuais de tirar ao fôlego. Cinematografia de Jeff Kutera, que trabalhou com Trachtenberg M10, Cloverfield Lane e seguiu ele para esse projeto. Montagem de Claudia Castello. Trilha sonora de Sarah Schachner, que tinha feito o trabalho sonoro em Call of Duty, Modern Warfare e Assassin's Creed Unity, trazendo uma assinatura acústica que mistura instrumentação nativa com tensão contemporânea. E premissa, simples e perfeita nasce Comanche nas grandes planícies do norte. Naru é uma jovem guerreira habilidosa que quer provar para sua comunidade, e especialmente para si mesma, que tem capacidade de fazer sua kutamia, o ritual de caça que define transição para a vida adulta na cultura Comanche. O problema é que ninguém ao redor acredita nela. Seu irmão Tabe, caçador espitado, a ver com carinho mas também com condescendência. O resto da tribo sequer considera como opção séria. Enquanto isso, algo caiu do céu. Uma luz, uma ser, uma criatura de outro mundo que veio exatamente pelo mesmo motivo que Naru, provar que é o melhor caçador do planeta. Dois seres, mesma motivação, mundos completamente diferentes. Um encontro inevitável, a beleza da premissa e a simetria. Naru e o predador não são só antagonistas, são espelhos um do outro. Os dois estão num rito de passagem, os dois precisam provar algo, os dois são subestimados por algum nível. Só que um tem tecnologia alienígena avançada e o outro tem inteligência. Observação é uma recusa absoluta de desistir. Quem vai vencer? Não é nem spoiler dizer que não é óbvio. E é exatamente essa incerteza, mandida de forma precisa por um cineasta que sabe exatamente o que está fazendo, que faz prefuncione de um jeito que vai muito além do entretenimento de ação. Antes de qualquer coisa, aviso importante, a partir daqui, tudo é spoiler. Completo, sem filtro, sem meias palavras. Se alguém ainda não assistiu e chegou até esse ponto do vídeo por pura curiosidade, vai por mim, vai lá assistir primeiro, 1h40 minutos. Depois volte. Vai valer mais do que qualquer coisa que eu possa falar aqui. Todo mundo que fico, bora fundo. O mundo que o filme constrói precomeça com algo que filmes de ação raramente fazem direito. Ele respira. Os primeiros minutos são quase contemplados, e a câmera percorre as planícies do norte num silêncio que transmite escala, imensidade, um mundo que não tem ideia de que está para ser invadido por algo que não deveria existir nele, e 79. Em ação Comanche vive em plena vitalidade no mar. Acampamento, caçar, rituais, social funcionando como uma lógica própria e profunda. A tribo que aparece empreina o cenário e comunidade. Voce ver enlaces, tensões internas, dinâmicas de poder e sobretudo uma cultura que tem peso e história própria. Naru é apresentada logo no início fazendo o que vai definir ela por todo o filme, observando. Ela está num campo aberto, sozinha, realizando uma caçada, e quando lança o tomahawk preso numa corda para derrubar a presa, ela era. Mas ela ajusta, pensa e tenta de novo. Esse momento parece simples, mas é deliberado do jeito mais inteligente. Em 98% dos filmes de ação, a protagonista aparece já sendo competente para estabelecer credibilidade imediata. Trachtenberg escolhe o caminho oposto. Naru começa imperfeita. Naru começa irando. E por isso, cada vitória dela ao longo do filme tem peso de verdade. E ela é treinada como curandeira. Esse é o papel que a tribo espera dela. Mas o que Naru quer é caçar. Quer fazer o que taminha, o ritual de passagem que um guerreiro enfrenta um predador verdadeiro e volta como a prova de que pode proteger sua gente. O problema, ninguém leva isso a sério. Não com crueldade explícita, mas com aquela patronização silenciosa que às vezes machuca mais. Se irmão, deve ama de verdade. Isso fica claro em cada cena deles juntos, mas mesmo ele vê com um olhar protetor que ela não pediu. O sinal do seu aqui o roteiro faz uma jogada muito elegante.
Naru está no campo cuando ve uma luz extranja rasgando o céu, uma luz que não é relâmpago, não é meteoro, não é nada que ela tenha vocabulario para descrever. Na cosmologia comanche, esse tipo de sinal tem significado. Ela interpreta como Thunderbird, uma criatura lendária poderosa. E diz que é sinal de que está pronta. O espectador que conhece Franquia sabe exatamente o que é aquela luz, uma nave predador. E nessa dissonância entre o que Naru acredita estar vendo e o que a gente sabe que é, preestabelece uma camada de tensão que vai durar o filme inteiro. Naru não está perseguindo uma lenda. Ela está sendo colocada no caminho de algo real, tecnológico, brutal e completamente fora do seu quadro de referência. Enquanto isso, começa uma sequência de caça depois que membro da tribo, chamado Puhi, é atacado por leão. Naru acompanha o grupo de busca liderado por Taebe, e essa sequência serve múltiplas funções narrativas ao mesmo tempo. A gente vê Naru em campo, observadora, estratégica, capaz de rastrear melhor do que qualquer outro no grupo, mas também vê ela sendo desconsiderada. Quando propõe montar uma armadilha pro Leo, os outros homens hesitam. Tabe dá o sinal para prosseguir na ela, e a armadilha é montada. O Leo aparece. E então algo estranho acontece, Naru se distrai. Há som, uma perturbação no ambiente que só ela percebe. O Leo ataca, paca. Outro guerreiro do grupo é morto e Ro acaba inconsciente. Ela acorda em casa. Tabe foi que a carregou de volta. E enquanto ela estava desmaiada, ele voltou sozinho para a floresta e matou o Leo. Resultado, Tabe agora é chefe de guerra. Naru ficou para trás mais. Uma vez não por incompetência, mas por timing horrível que transformou uma distração compreensível numa falha pública. Ela vai mesmo assim e é o que o personagem de Naru fica realmente interessante. E lá não tem uma discussão épica com a tribo. Não faz discurso. Não espera permissão. Ela simplesmente pega suas coisas, chama sua cachorro Sari, uma cadela Carolina, do que no filme parece uma extensão dela mesma. E parte. Essa escolha narrativa é forte porque estabelece o núcleo do personagem. Naru não busca validação. Ela busca a verdade. E ela sabe o que sentiu naquela floresta. Sabe que tem algo além do Leo lá fora. E não consigo ignorar isso porque mais ninguém acredita. O que segue é uma sequência de sobrevivência que escala progressivamente. Primeiro, Naru cai numa poça de lama, uma armadilha natural de que ela mal consegue sair. Coisa foga, fica presa por tempo suficiente para percebermos que ela não é invencível. Que o ambiente já é adversário antes de qualquer criatura aparecer. Depois, grande, inesperado. Perigoso de jeito que nenhuma estratégia rápida vai resolver. Naru começa a correr, o urso persegue e então o urso para. Não por causa dela. O urso para porque algo ataca ele. Algo que Naru não vê claramente. Algo que mata o urso como uma violência que está completamente fora de proporção com qualquer animal que ela conhece. O predador aparece. E Prey foi inteligente o suficiente para não fazer reveal grandioso com música épica e câmera dramática. A lógica do caçador o que o roteiro faz. A seguir estabelecer a lógica do predador de jeito que vai ser fundamental para toda a narrativa. Ele não ataca Naru, ele poderia. Ela está vulnerável. Mas ele não a ver como uma ameaça digna, não a não, e não a não. O predador de Prey é chamado de Feral Predator pelos produtores. Exemplar mais jovem, primitivo, exemplar mais chamado de provar valor. E nessa jornada, ele está escalando os predadores do planeta em ordem crescente de dificuldade. Cobras, lobos, urso e em algum momento os humanos. Mas não esse ser pequeno que observa da beira da mata. Há algo quase poético na ironia. Tanto Naru quanto o predador estão passando pelo mesmo rito de passagem. Os dois precisam provar que são o predador máximo. Os dois estavam sendo subestimados pelo ambiente ao redor, pela tribo, e talvez por seus próprios pares que o mandaram para uma missão de treinamento. E os dois vão se encontrar inevitavelmente, porque é o que a narrativa exige. O grupo enviado para encontrar, ele é tribo para encontrar, ele é tribo verá como a sumiço de Naru envia grupo de guerreiros para localizar, e ela os encontra, mas antes que possa explicar o que viu, o predador ataca.
Es secuencia y brutal y rápida, guerreros bem treinados, armados, completamente sem chance contra algo que luta numa frequência diferente de tudo que eles conhecem. Naru foge enquanto seus companheiros caem, e então ela fica presa numa armadilha de aço, naudo predadores franceses, colonizadores que chegaram às planícies, antes do que a história oficial geralmente conta, caçando peles e recursos com aquela lógica extrativista que não pergunta permissão. Fim do primeiro ato. Naru está presa. O predador está solto. E a ameaça deixou de ser abstrata. Ela viu que aquela coisa faz com seres humanos. Agora, a pergunta não é mais o que é aquilo. A pergunta é como ela vai sobreviver. E mais do que isso, como vai vencer. A armadilha de aço nos tornozelos de Naru não. É só um obstáculo físico. É uma metáfora que o roteiro não precisa explicar porque Trachtenberg confia no espectador. Ela veio para provar que é livre, que é caçadora, que pode se mover pelo mundo nos seus próprios termos. E aí fica presa numa armadilha feita por estranhos que nem sabem que ela existe. Os franceses chegam antes de qualquer outra coisa. Os voyageurs. A segunda ameaça, um grupo de caçadores de peles franceses, voyageurs, como eram chamados, aparece enquanto Naru anda presa. Ela e Sari são capturadas. Aqui o filme abre uma segunda camada narrativa que funciona de forma brilhante. O predador não é a única ameaça desta história. Os colonizadores também são. Os franceses são retratados como uma fresa calculada. Não são viles com monólogos de discurso. São homens pragmáticos e brutais que tratam Naru como coisa. Recurso. Quando ela se recusa a falar, a resposta é simples e cruel. Eles revelam que Tabe também está nas mãos deles. Capturam o irmão para quebrar a resistência dela. O único que tem traço humano reconhecível é Rafael Adolini, o intérprete do grupo. Adolini é fascinante do ponto de vista narrativo por uma razão. Ele já encontrou o predador antes. Sobreviveu. Adolini sabe que é real, sabe que é mortal, e sabe que os líderes do grupo estão subestimando o perigo de jeito que vai custar caro. Na marra seguinte, os dois irmãos são usados como isca. O plano dos franceses, atrair o predador e capturá-lo, é exatamente tão estúpido quanto parece. O predador não faz negócio. O que acontece a seguir é uma das sequências mais eficientes do filme, não pela coreografia, mas pela economia narrativa. O predador chega, avalia a situação, e simplesmente ignora Naru e Tabe completamente enquanto desmantela o grupo de guerreiros europeus como uma eficiência que não tem nome, eficiência que não tem nome no vocabulário humano. Essa cena é importante porque reforça algo que o roteiro já sinalizou antes. O predador tem critérios. Ele não mata indiscriminadamente. Ele caça o que considera ameaça ou desafio. Separam, ela vai buscar Sari no acampamento. Ele vai buscar cavalos. E no acampamento que a narrativa entrega uma das viradas mais bem construídas do filme. Rafael é erva da sobrevivência. Naru encontra Adolini no hall, quase morto, desmoralizado. E faz uma troca. Ensina Naru a usar sua pistola de pederneira em troca de tratamento médico. Naru percebe isso quando o predador aparece no acampamento em busca de Adolini e simplesmente passa por ele sem detectar. O sistema de caça do predador é térmico. Ele vê pelo calor. Segundo depois, Adolini faz barulho. O predador o localiza e o mata, mas Naru viu o que precisava ver. Ela anotou mentalmente, arquivou, e veio usar mais tarde. Taebe, o sacrifício Sari encontra Taebe. Aquele o sacrifício Sari encontra Taebe a cavalo. Juntos, irmão e irmã se reencontram. E assim tem aquele peso emocional de dois seres que se amam de verdade e sabem que estão no limite. Não tem discurso motivacional. De Molhares, tem a certeza silenciosa de que algo vai se partir. O predador os encontra antes que possam fugir. A batalha que se segue é tecnicamente deslumbrante. Tabe a cavalo em velocidade máxima, usando cada vantagem que seu treinamento oferece. Ele é guerreiro extraordinário. E por alguns momentos realmente parece que vai funcionar.
e le consegue arrancar a máscara do predador. Detalhe que Naru observa com aquela atenção característica dela porque ela vê o que acontece. Quando o sistema de mira fica sem referência, os projéteis seguem pontos laser, mas sem o rosto humano como alvo definido. Eles eram. Mas uma peça que ela arquiva, mas o predador é mais rápido, é maior, é mais forte. Da ave é morto. Uma lança atravessa, ele pela frente, e ao cair, ele olha para Naru como algo que não é derrota. É passagem de responsabilidade. Suas últimas palavras. Isso é tudo que eu tenho. É aqui que eu paro. Você consegue. Não é discurso, é uma liberação. Ele a estava protegendo a vida toda. Ele a estava protegendo a vida. É exatamente o que ela precisava. A chance de provar por conta própria. A construção da armadilha Naru foge. Está sozinha, com Sari, com a pistola de Adolini, com as ervas, e com tudo que observo. E então o roteiro faz algo que é puro prazer cinematográfico. E em vez de uma protagonista em colapso emocional que precisa de momento de superação dramático, vemos ela pensar, friamente, como a mente de uma estrategista que sempre foi, só que agora não tem ninguém para subestimá-la. Ela captura o Voyageur sobrevivente, o líder do grupo francês, que conseguiu fugir do massacre. Ele vai ser a isca. Posiciona o capacete máscara do predador apontado para ponto específico, num pantano, exatamente a lama traicoeira em que ela mesma ficou presa no início do filme. Cada elemento da narrativa retorna. Cada aparente fraqueza dela foi, na verdade, aprendizado disfarçado. O clímax, o predador chega atraído pelo francês. Mata-o. Naru aparece das sombras e dispara. Acerta no pescoço. E uma ferida grave, não mortal. O predador, raivoso e machucado, arranca a própria máscara de forma que não foi planejada e a persegue. Naru foge para o pantano. O predador a persegue. Começa a afundar na lama, exatamente como o predador original de 1987 ficou preso na lama, numa homenagem que é referência sem ser pastiche. Mas então se levanta e aponta arma para Naru, e Naru dá sorriso. Porque o capacete está posicionado exatamente entre ela e o predador. Quando a arma dispara seguindo os pontos laser de mira, os projéteis inteligentes detectam o sistema de mira do próprio capacete como alvo e voltam. O predador se mata com a própria arma, usando a tecnologia que ele mesmo desenvolveu contra si mesmo por uma jovem comanche que não tinha nada além de observação, inteligência e recusa absoluta de desistir. Naru corta a cabeça do predador como prova. Volta para a tribo e quando o chefe de guerra, que antes a ignorava completamente, vê o que ela traz, a pergunta é óbvia, vês que ela trazou inteligência e a resposta dela era, a resposta dela é sim. Não com arrogância, com certeza. Na cena final, a tela nos mostra o que acontece, pois, via animações pictóricas Comanche, lindamente executadas, e para um detalhe que conecta toda a franquia, a pistola de Rafael Adolini, a mesma arma que passa de mão em mão, através dos séculos até chegar em Predator 2, 1990, dada por Predador Danny, Glover como símbolo de respeito entre caçadores. O universo se fecha de forma elegante e completa. Todo filme de ação precisa de protagonista que faça o público esquecer a poltrona. Que você fique tão dentro da cabeça daquele personagem que, quando ele respira aliviado, você também respira. Quando ele era, você sente no estômago. Pretemi só, mas tem de jeito que vai além do óbvio. Naru? Amber Midthunder vamos começar pelo mais importante. Naru não é uma super-heroína. Esse detalhe parece simples, mas é tudo. O resultado é personagem que impressiona mas não conecta emocionalmente porque não há vulnerabilidade real. Naru começa irando o Tomahawk no primeiro campo, ficando presa na lama, sendo capturada pelos franceses. Perdendo o irmão, cada derrota é real, consequente e não é resolvida de forma fácil. Ela carrega o peso de cada falha. E exatamente por isso que quando ela vence, Vitória tem peso que a plateia sente na espina. Amber Midthunder tinha 25 anos quando filmou Prey, filha do ator David Midthunder, veterano de Televisa com créditos em séries como Hell on Wheels e Longmire. Ela cresceu em set, mas nunca como protagonista de ação. Seus trabalhos anteriores mais conhecidos eram Legion de Noah Hawley e alguns episódios de Roswell, New Mexico. Nada que chegasse perto da demanda física e emocional de Prey. A história do teste é reveladora.
Trachtenberg pediu que ela performance, e cena de chegada em 3 formas, em inglês, em comanche, e completamente em silêncio, só como corpo. E versaus em palavras foi o que decidiu tudo. Porque Naru não é personagem que precisa de diálogo para existir. Ela existe no olhar, na postura, na forma como segura, tomahawk como avalia o ambiente ao redor. Thunder entendeu isso intuitivamente. Há uma linha de diálogo, no filme que resume o personagem inteiro, e é quando a mãe Haruka pergunta, por que vou casar? E Naru responde sem hesitar, porque vocês todos acham que eu não consigo. Não é vaidade, é a declaração mais honesta possível de alguém que passou a vida sendo definida pelos limites que outros impusarão a ela, o que também não é só ritual. E recusa de aceitar uma narrativa que nunca foi dela boiú. Thunder ganhou o prêmio Saturn de Performance de Destaque em 2022 e indica-se em diversas outras cerimônias. Mais importante, ela abriu uma porta. Em 2025, já estava em 2 lançamentos simultâneos no Bokeneo foi. Aprovando que não foi acidente de calendário, foi o começo de uma carreira que vai longe da Taibé. Dakota Beavers agora aqui é onde. O roteiro de Patrick Eason faz algo que eu genuinamente não esperava. Não transforma Taibé em obstáculo. Seria fácil. O irmão que não acredita na heroína, que a subestima, que precisa ser provado errado de forma dramática. É o template. E descarta o template completamente. Daibe ama Naru. De verdade com uma profundidade que Dakota Beavers transmite em cada cena mesmo sendo sua estreia absoluta no cinema. Descendente Apache, músico antes de ator literalmente não tinha nenhum crédito anterior quando foi escalado por René Haynes. O personagem dele tem camadas que o roteiro vai revelando sem pressa. Ele é o melhor caçador da tribo. Acaba de virar chefe de guerra. É respeitado, habilidoso e genuinamente bom, mas também carrega uma cegueira cultural que não é malícia, é a inércia de mundo que define papéis de forma rígida. Quando ele deixa Naru para trás, não é por maldade, é porque não consigo imaginar outro resultado. E então a narrativa te pega, porque Tabe vai sendo o único que realmente vê, que percebe o que ele realmente vê. A linha se sangra, podemos matar, ico direto do Predator original. E é dita por ele com aquela certeza tranquila de guerreiro que acredita no que está falando, mas mais importante que a bravura era o momento em que ela olha antes de morrer, não com derrota, com reconhecimento. Como se dissesse, era isso que eu precisava ver para saber que você nunca precisou de mim para segurar você. Que Dakota Beavers tenha entregado isso sem experiência, formal de atuação é perturbador no melhor sentido possível. Haruka, Michelle Trush, personagens de Mai em filmes de ação costumam existir por 2 razões, o para dar motivação emocional quando morrem, o para servir de fundo para deixar o protagonista ser pela porta. Michelle Trush se recusou a fazer isso com Haruka. Atriz crimete com décadas de experiência em cinema e televisão canadense, ela trouxe uma textura ao personagem que vai além do que o roteiro exige na superfície. Haruka não é ingenua nem frágil, ela é uma mulher que conhece o mundo em que vive, que entende os limites do que é possível para Naru, e que ao mesmo tempo nunca deixa de acreditar nela. Há uma cena onde ela pergunta, por que vou te quer casar? E a forma como Trush segura o espaço depois, que Naru responde, sem surpresa, sem julgamento. Só com aquele olhar de Mai que entende mais do que parece, é um dos momentos mais sutis e eficazes do filme inteiro. Raffaella Dolini. Benetella Radolini é um personagem que existe numa posição narrativa delicada, precisa ser humano o suficiente para criar conexão, mas também representa o sistema colonial que amassa a tribo de Naru. Bennett Taylor consegue isso ao focar no único traço que define. A Dolini, ele já teve medo do predador antes. Ele sabe o que vem por eles, e ninguém acredita nele da mesma forma que ninguém acredita em Naru. Essa esperhagem é sutil mas está lá, 2 personagens que viram algo que os outros não viram. 2 personagens marginalizados dentro de seus próprios grupos. É o instinto colonial transposto para o contexto do terror. E o resultado é o que sempre resulta. A pistola que ele entrega, e Naru em troca de cuidado, médico é objeto mais, cheio de significado do filme inteiro. E Bennett Taylor planta isso com, a seriedade que o momento merece, do Teo Feral, Predator Day, Dane de Legro 2, metros e 13 centímetros. Ex-jogador profissional de basquete com 8 temporadas na Europa,
7 na Italia, 1 em Israel, treinou como Boston Celtics. Em 2019, foi literalmente descoberto para o cinema ao se mudar para Los Angeles, e 2 meses depois, já tinha seu primeiro papel em televisão. Do Trachtenberg foi específico sobre o que queria de Diegro, na uma iteração de Kevin Peter Hall, o ator que interpretou a Predador nos filmes originais, como aquela presença de lutador enorme e deliberado. O feral Predator presença de lutadora, as palavras que o diretor dio a Diegro foram animalistic, primal, feral, dynamic, lean, felino, inseto. Algo que se move de jeito que nossos olhos não estavam treinados para acompanhar. Diegro passou meses antes das filmagens treinando parkour e artes marciais. Fortaleceu o pescoço especificamente para suportar a cabeça animatrônica no topo. Durante as filmagens, fez praticamente tudo, double editor ao mesmo tempo. E cena onde o predador levanta e arremessa o urso, mocabrial. Diegro erguendo uma estrutura de isso por reproduzindo os movimentos com precisão de modo que os efeitos visuais pudessem reconstruir e cena em cima do movimento real num dia de filmagem. E fantasia pegou fogo. Literalmente, estava a 37 graus Celsius no set acidente causou pequeno incêndio no ombro do traje. Diegro, décadas de disciplina atlética no corpo, conta que o viu vozes ao redor gritando, ele está pegando fogo, e ficou analisando a situação como uma calma absurda. Achei que era uma belhasme picando, disse numa entrevista. E então sorriu porque, segundo ele, todo grande etor de criatura passa por isso algum dia. Uma iniciação, e o resultado em tela é uma criatura que parece genuinamente de outro mundo. Não é o predador grandioso e teatral de 1987. É algo mais visceral, mais imprevisível, mais próximo de animal selvagem que de guerreiro com código de honra. E essa escolha funciona perfeitamente dentro do contexto de 1719. Exemplar mais jovem, menos refinado, ainda descobrindo o que é capaz de fazer. A jornada de Naru e a jornada do Predador correm em paralelo de uma forma que o filme nunca precisa explicar porque Diegro e Mittunder comunicam só como corpo. Dem diretores que fazem filmes bonitos. Dem diretores que fazem filmes bonitos. Dem diretores que fazem filmes tensos. Dem diretores que fazem filmes emocionalmente honestos. Muito raramente. E esse muito raramente precisa ser sublinhado. Você encontra alguém que faz os três ao mesmo tempo, com intenção clara em cada centímetro do quadro. Dan Trachtenberg é esse tipo de diretor, e Prey é a prova mais completa disso que ele já entregou até hoje. A filosofia do quadro, a primeira coisa que você percebe em Prey, se estiver prestando atenção no jeito certo, é que a câmera não desperdica nada, não tem movimento decorativo. Não tem plano bonito que existe só para ser bonito. Cada escolha de enquadramento carrega informação sobre espaço, sobre hierarquia, sobre o estado emocional de quem está na tela. Há uma cena no início do filme, quando Naru atravessa o acampamento Comanche, que Trachtenberg descreve numa entrevista como moner deliberadamente subversivo. O instinto natural de qualquer cineasta seria colocar a câmera atrás dela. Mostrar o mundo que ela habita abrindo pela sua perspectiva o classic establishing shot. Trachtenberg fez o oposto, começou atrás dela e deixou a câmera recuar enquanto ela se virava, de modo que passamos a maior parte da cena, vendo o rosto dela enquanto ela se move pelo espaço. Porque Naru não é guia do espectador. Ela não existe para nos mostrar o mundo. Ela existe dentro do mundo, com todas as restrições e contradições que esse mundo impõe. Ela, assim mera reflete isso desde o primeiro plano. Depois, temos Rack Focuses. Jeff Cutter, diretor de fotografia, parceiro de Trachtenberg de 10 Cloverfield Lane, fala em entrevista sobre você empurra a câmera, tila, muda o foco profundo, volta para o primeiro plano, e constrói camadas dentro de uma única imagem. A cena existe em profundidade, não em corte. Isso é mais difícil do que parece. Muito mais. Cortar é fácil. É a ferramenta padrão de qualquer editor. Manter o quadro vivo dentro de si mesmo exige planejamento de bloqueio de atores, precisão de câmera
e uma confiança mútua entre diretor e cinematografista que só vem de anos de trabalho junto. E beleza como contraste o conceito visual central de Prey nasce de uma pergunta simples que Trachtenberg fez e que quando estavam desenvolvendo a linguagem do filme, esse filme hacemos isso como drama de época, mas o coragem da história fosse asao. Um período drama vitorioso visualmente, com luz natural, paisagens abertas, imensidade geográfica, mas o motor narrativo de thriller de survival. Dari Kutor traduziu isso numa abordagem que ele descreve como ultranaturalista, o mínimo de luz artificial possível, respeitando os ambientes como eles são. Nas cenas diurnas, luz do sol como fonte primária. Nas cenas noturnas e há algumas sequências de madrugada que são absolutamente belíssimas, nada além de fogueiras e uma camada suave de azul para simular luar. Sem floodlights escondidos atrás de árvores, sem rigs de iluminação disfarçados de forma criativa. O resultado é que Prey às vezes parece mais como documentário de fauna selvagem do que como blockbuster de ficção científica. E isso é elogio do mais alto nível, porque o mundo que vemos em tela parece que existe fora do enquadramento. As planícies de Alberta, que dobrarão pelas grandes planícies do norte do século, se camem cena como personagens com peso próprio do ECA. As lentes anamórfica, que Kutter escolheu amplificam isso. O formato anamórfico produz uma proporção de imagem mais larga, mais cinemática, com aquele leve barrel distortion nas bordas que cria profundidade de campo dramática. Não é escolha óbvia para filme de streaming. Streaming costuma usar lentes mais convencionais mais eficientes em baixa luz, mas Trachtenberg e Kutter não estavam fazendo filme de streaming. Estavam fazendo filme que eventualmente seria visto em streaming, do honor da batalha, uma masterclass, mas se tem uma sequência que sintetiza o que Trachtenberg é capaz de fazer numa câmera e o honor da batalha final contra os Voyagers franceses, quando Naru sozinha limpa o acampamento inteiro de trappers num único plano, contínuo sem corte, e uma sequência de aproximadamente 2 minutos. Se medicao, não por choque ou violência, mas por imersão total numa performance física e coreografada que existe num fluxo contínuo. Quando voce corta, voce dá ao público micro descanso. Quando voce não corta, o público fica preso dentro do plano junto com o personagem. Cada segundo que passa se medica só aumenta, é tenso porque o espectador sabe, inconscientemente, que não há saída fácil. Ela o usa no clímax e acerta, de jeito que define o resultado da luta inteira. O patano onde ela quase afoga no primeiro ato é o mesmo patano onde o predador morre no terceiro. E erva que ela usa como curandeira é a ferramenta que lhe dá a vantagem final. O capacete de predador que ela estuda depois de tabe arrancá-lo. Vira literalmente a arma com que ela o derrota. Isso não é coincidência de roteiro. É arquitetura. A narrativa construída de trás para frente, plantando as soluções antes dos problemas. Trachtenberg chama isso de armadilha de ideias. A câmera e o roteiro funcionam juntos para mostrar ao espectador exatamente o que é relevante sem nunca sublinhar explicitamente. Voce vê a erva. Voce vê o predador ignorar a Dorine depois da erva. Voce guarda a informação. Quando Naru a usa para si mesma, a descoberta é do espectador tanto quanto dela. O silêncio como ferramenta, uma última coisa sobre a direção de Prey que raramente é discutida como peso que merece, o uso do silêncio. Filmes de ação têm medo do silêncio. Há sempre música preenchendo os espaços, trija empurrando emoção, som ambiente sendo manipulado para garantir que o espectador sente o que deve sentir. Trachtenberg faz o oposto em vários momentos-chave. Rapazes reis segundos de ausência. Total decrilha, seu ambiente, sua respiração, o barulho das folhas. Porque o silêncio em não é vazio, é a iminência de algo que ainda não chegou. É exatamente a mesma lógica do thriller claustrofóbico que definiu. Tem Cloverfield Lane. É mais a que você não vê mais assustadora do que a que você vê. E quando finalmente aparece, o impacto é multiplicado pelo silêncio que veio antes. Alguns filmes chegam prontos. É a Idea Surge. O estúdio aprova, produção começa. Você assiste no cinema 6 meses depois. Simples, industrial, sem drama. Prey não foi assim nem perto.
6 anos esperando. E a ideia de Prey foi desenvolvida pela primeira vez em 2016, mesmo ano de 10 Cloverfield Lane. Enquanto Trachtenberg filmava John Goodman num bunker, ele e o roteirista Patrick Eison também estavam trabalhando numa pergunta completamente diferente: o que acontece quando o predador encontra algo em que nunca viu tecnologia alienígena, sem armas de fogo, sem comunicação avançada, sem referência? Como isso muda o equilíbrio de poder de caça? A resposta foi: você vai para 79. Você vai para uma nação que opera em perfeita harmonia com o ambiente, que entende predadores de um jeito que qualquer civilização avançada perdeu. E aí você vê quem realmente é o caçador mais inteligente do planeta. Com esse conceito em mãos, Trachtenberg e Eison foram até John Davis, o produtor que estava na franquia desde o original de 1987, durante a produção caótica de The Produção. E Davis, mesmo em meio ao desastre daquele projeto, reconheceu que o que tinha na mesa era diferente de tudo que tinha sido tentado antes. Entrou como produtor. O projeto sobreviveu, Dorche. Aí a Disney comprou a Fox em 2019. Reorganização total de uma biblioteca enorme. Pré-esperou na fila. A pandemia chegou em 2020 e tudo parou. Em novembro de 2021, 5 anos depois da concepção, começaram as filmagens. 6 anos de gestação. Uma ideia simples o suficiente para caber numa linha, complexa o suficiente para precisar de todo esse tempo para amadurecer. Onde filmarão? É porque importa. El locação principal, Stoney Nakoda Nation, terá ancestral da primeira Nakoda, e aproximadamente 45 minutos de Calgary, em Alberta, Canadá. Esse detalhe não é só logístico, é filosófico. A produtora, Jane Myers, membro tanto da nação Comanche quanto da nação Blackfeet, foi fundamental em escolher terreno indígena canadense para representar as planícies onde vivíamos Comanche, no sul das grandes planícies. A busca era por lugar que tivesse memória no cao. E ela encontrou no dia anterior ao início das filmagens. Líderes indígenas locais conduziram uma cerimônia do cachimbo fora de Calgary. Trachtenberg, Myers, Midthunder, Beavers, Stormkeep e outros membros do elenco e equipe participaram. Não foi ritual para marketing, foi o jeito certo de começar, pedindo permissão à terra antes de usá-la. Além da Stoney Nakoda Nation, foram usadas locações em Kananaskis Country, uma área de parques nas montanhas rochosas a oeste de Calgary, incluindo Moose Mountain e Elbow Falls. As cenas de floresta queimada, com aquelas árvores ennegrecidas e carbonizadas, que criam visual de outro mundo, foram filmadas numa área de 250 por 250 pés construída pela equipe de produção, com máquinas de fumaça cobrindo a floresta ao redor. 99% do filme foi rodado em locação aberta, ao ar livre, nenhum estúdio. A decisão foi de Trachtenberg desde o início se a autenticidade do ambiente e personagem do filme. Então o que não pode simular o ambiente, o que vai lá, o traje do predador, artesanato de décadas, a criação do feral predar ficou como Amalgamated Dynamics Inc., conhecida como ADI. E Alec Gillis trabalharam nos filmes originais. Tem décadas de experiência em criaturas práticas, e quando Trachtenberg os chamou, entenderão imediatamente o que o diretor queria. Predador que parecesse mais primitivo, mais animal, menos os dreadlocks elegantes e a armadura elaborada do predador clássico, mas algo que ainda está descobrindo o que é. O traje final é uma obra de engenharia de borracha e silicone de alta precisão. Os mandíbulos se movem mecanicamente, apelam texturas de camadas, que respondem à luz de forma diferente dependendo do ângulo do tie. A empresa de VFX ILM, Industrial Light and Magic, entrou depois para acrescentar as camadas digitais. O processo era híbrido por design. A equipe do ILM escaneou em 3D o traje físico completo. E então construiu modelo CG idêntico que podia ser usado nos planos onde o movimento humano de diligro não chegava. Nas cenas de parkour extremo, nas quedas impossíveis, nos saltos que ser humano de 2 metros e 13 não pode executar com segurança, entra o CG. Mas sempre partindo da performance real de diligro como referência.
Mocap primeiro, CGI depois, dati o sistema de camuflagem, o cloak, recebeu atenção especial. Trachtenberg na o queria o azul clássico dos filmes anteriores. Queria algo diferente, mais orgânico, mais compatível como visual ultranaturalista do filme. O Ailem chegou numa paleta avermelhada, como uma superfície proceduralmente gerada, que parecia levemente levantada pelo do predador, como uma membrana de energia. Funciona de forma diferente também. Em vez de invisibilidade perfeita, o cloak glitcha, pulsa, deixa rastros. Parece menos tecnologia e mais biologia e cenas que foram cortadas. Trachtenberg de uma entrevista a Slash Film onde menciona uma cena de Axawe que foi quase incluída mas acabou no corte, uma sequência envolvendo cavalos e o predador numa planície aberta, maior e mais elaborada do que o que vemos com Tayabe. O motivo do corte foi ritmo. A sequência existia, funcionava tecnicamente, mas interrompe o fluxo narrativo no ponto errado, dar esse tipo de decisão que separa bons diretores de grandes diretores. A coragem de cortar algo que custou dinheiro, tempo e esforço porque prejudica o todo. Não há ego na edição de pré, há disciplina. A decisão histórica do Duke Comanche antes de a câmera rolar pela primeira vez. Uma decisão já tinha sido tomada que nenhuma produção de Hollywood tinha feito antes, gravar uma dublagem completa em língua Comanche. Comanche era uma língua uto-azteca considerada em risco severo, o número de falantes fluentes nativos está na casa das centenas. O processo de gravar o desenvolve trabalho com a comunidade Comanche, consultores linguísticos e os próprios atores do filme retornando ao estúdio para regravar cada linha em Comanche. Para os atores sem fluência na língua, foi trabalho de meses de aprendizado fonérico e contextual. O do Comanche não é projeto paralelo. É parte integral do filme. Trachtenberg diz em entrevistas que, do ponto de vista narrativo, assistir em Comanche é, na verdade, a versão mais autêntica da história, porque é a língua que as personagens falariam de fato no século XVIII. A versão em inglês é, tecnicamente, a dublagem. Esse detalhe, quando voce absorve o peso dele, muda a forma como voce percebe o projeto inteiro. Cinema é uma arte coletiva, sempre foi. O diretor tema visual, o editor dá a carne, mas sema equipe técnica, tudo que existe são ideias sem forma. Pretem uma equipe técnica, que em qualquer análise séria do filme, merece tanto crédito quanto Trachtenberg ou Mittunder. E fotografia, Jeff Cutter e luz do sol, já falamos sobre. Jeff Cutter escolheu filmagem em digital com câmeras Array Alexa LF o padrão high-end da indústria, combinadas com lentes anamórficas, que Anamorphic Series 1 era saiu da escola anamórfica num projeto de streaming e quase, e manifesto, essas lentes criam formato 2.3901, a qual aspecto bem largo, mais largo do que a maioria das TVs, e telas de computador reproduzem sem barras pretas e computador reproduzem sem barras pretas, e o formato cinematográfico por excelência. Cutter queria que pre se sentisse como pico de cinema visto numa tela gigante, mesmo que a maioria das pessoas fosse assistir num laptop ou televisão de sala. E imagem mais ampla força o olho, e passar pelo quadro, e descobrir coisas nas bordas, e sentir escala do tuan numa entrevista sobre as noites de filmagem, Cutter descreveu o desafio máximo do projeto, cenas onde a única luz disponível era a fogueira e o luar. Literalmente nada mais, nenhuma fonte artificial. As câmeras Array têm sensibilidade extremamente alta em baixa luz, conseguem capturar imagem limpa em condições que câmeras de geração anterior simplesmente não conseguiriam. Mas ainda assim, a exposição correta exigia dias de testes antes de cada cena noturna. O resultado saiu cenas que parecem pinturas de Caravaggio em movimento, o contraste violento entre luz e sombra, rostos emergindo do escuro com brilho quase sobrenatural, o mundo ao redor existindo numa penumbra que esconde tanto quanto revela. Numa cena de ação num ambiente assim, a tensão se multiplica porque o espectador literalmente não sabe o que está na sombra. E trilha sonora. Sarah Schachner, quando Trachtenberg estava procurando compositor, fez algo em comum. Primeiro ouviu música de videogame. Especificamente o score de Assassin's Creed Valhalla, composto por Sarah Schachner.
Ficou impressionado com a capacidade dela de misturar instrumentação étnica nórdica com tensão orquestral contemporânea. E pensou, essa é a linguagem, certa para Prey. Dottie Schachner é uma pianista e violinista formada no Berklee College of Music, em Boston, que começou a carreira como assistente de Brian Tyler antes de construir portfólio impressionante em games, Call of Duty, Modern Warfare, Call of Duty, Infinite Warfare, Anthony Algans Films, foi sua entrada mais significativa no cinema mainstream dori. E abordem dela foi de autenticidade radical. Antes de escrever uma nota, passo meses estudando a cultura musical comanche e das primeiras naquis das planícies. Trabalho diretamente com Robert Mirabal, vocalista, flautista e percussionista dos pueblos de Taos, e como consultor musical comanche Edmund Nevaquaya. Os solos de flauta que voce ouve ao longo do filme são reis, executados por especialistas com raízes culturais diretas na música das planícies. Ela disse numa entrevista: "Estávamos fazendo filme do Predador com toda a aço e suspense que você esperaria, mas a música precisava simultaneamente contar a história emocional de Naru e sua evolução, como uma vulnerabilidade que vai ganhando peso e resolução ao longo do filme e o tema do Predador, que Schachner derivou ironicamente do ritmo subjacente do tema original de Alan Silvestri de 1987, só que transposto de percussão para cordas. Uma homenagem disfarçada que funciona perfeitamente, doutora. A Fakes a Thrill of the Chase é o exemplo mais claro da identidade sonora do filme, ostinato de cordas pulsante e percussão étnica em camadas, madeiras agudas cortando a textura como gritos, e sob tudo isso, aquele ritmo de Silvestri transformado em algo novo. É agressiva, urgente e ao mesmo tempo diferente de qualquer coisa que a franquia já ouviu. Os solos de violino, tocados pela própria Schachner, aparecem nos momentos mais íntimos de Naru, quando ela está sozinha com Sari, quando observa o ambiente, quando pensa, e escolha de tocar ela mesma esses solos, de estudo sobre a relação que ela desenvolve como persona. E edição. Cláudia Castelo aqui vai fato que poucos brasileiros sabem, é editora de Prey brasileira. Cláudia Castelo, nascida e criada no Brasil, é uma das editoras mais respeitadas de Hollywood, com currículo que inclui Fruitvale Station, Creed e Black Panther, todos dirigidos pelo Ryan Coogler. Ela descreve a edição como a terceira vez que o filme, e escreve a crada. Depois a filmagem, e então a montagem, onde 100 horas de footage viram 1 hora e 40 minutos de narrativa. Uma das decisões de Erika o mais inteligentes do filme são os close-ups, de práticas comanche, Naru moendo ervas num pilau, preparando ungüentos, usando ferramentas. Castelo explica numa entrevista, a intensa ou explícita, o Predador tem seus gadgets. Naru também temos delas, as plantas, as flores, as ferramentas que ela fabrica. Era muito importante de usar esse paralelo visível. A diferença é que o de Naru foi desenvolvido em harmonia como ambiente e por isso, no final, ele tem vantagem. Castelo também fala sobre Severam Naru, uma menina indígena crescendo num ambiente que não acolhe mulheres no poder. Essa identificação pessoal da editora como personagem provavelmente explica por que os momentos mais íntimos de Naru tem o peso que tem uma mulher que entende o personagem de dentro para fora estava escolhendo coistex, ficava me cois. Empresa para sala de mocois, responsável pela reconstrução digital completa do Predador nos planos de invisibilidade e movimento extremo. Diliegro forneceu o mockup de todos os movimentos digitais. A razão é simples e ética. Trabalhar com animais reis de grande porte em set com pirotecnia, explosivos e câmeras é simplesmente irresponsável. O urso foi modelado a partir de referências fotográficas extensas de ursos grizzly reis, com simulação de pelagem que responde à luz e ao vento de forma procedural. Quando o você assiste a cena do urso, o peso físico que sente é trabalho de equipes de simulação que passaram semanas calculando como aquela massa de pelo e músculo se comportaria caindo no cao. Sari, a cadela de Naru, é real, uma Carolina Dog genuína. Raça considerada uma das mais antigas das Américas, com ligação histórica direta com povos indígenas. Não é CGI.
É um animal treinado com paciência e especificidade por um treinador dedicado que passa meses no set. Essa decisão é pequena e enorme ao mesmo tempo. Sabe aquelas partes que você descobre um filme e de repente ele fica anda melhor? Que a segunda vez que você assiste, você vê de outro jeito porque sabe o que está por trás? Preencheo dessas camadas? Algumas obvias, algumas escondidas, algumas absurdamente divertidas. Coco é atriz que não sabia que era. Atriz vamos começar pela mais amada, Coco. É Carolina Dog que interpreta Sari, a companheira de Naru. Raça considerada uma das mais antigas das Américas, descendente direta dos que acompanharam os primeiros humanos a cruzar o estreito de Bering há 4.500 anos atrás, tornando-a a escolha mais historicamente precisa possível para o filme. Qualquer treinador de animais profissional diria que isso é loucura. Cães de set normalmente treinam por meses ou anos para desenvolver marcação, obediência em ambiente caótico com câmeras e luz, e consistência de comportamento Doricoco tinha nada disso. E foi exatamente por isso que funcionou. Trachtenberg conta em entrevistas que o plano original era manter em poucas cenas detalhe do background, a presença de animal que acompanha Naru sem impacto real na ação. O que aconteceu foi o oposto. A energia de Coco era tal genuína, tal radiante, tal completamente ignorante das convenções de set, entrando em cenas, saindo quando não devia. Fazendo carinho amatores durante takes serios, que a equipe percebeu. Isso é melhor que qualquer coisa que a gente poderia coreografar. A gente tentava tirar a Coco das cenas, mas o oposto acabou sendo verdade. Foi incluída mais, até em algumas das sequências de ação, porque eu achei que seria incrível. Dice Trachtenberg, Amber, Midthunder foi ainda mais direta, tanto de la estar por poi ela correndo em círculos, e empolgadíssima em ver todo mundo. Para mim, pessoalmente, ela foi sonho, para fazer filme. Bom, você sabe, é inspiração para Sari veio de Max 2, The Road Warrior, de 1981, onde Max tem cão como companheiro, silencioso que existe, no mesmo plano que ele, sem ser infantilizado ou exagerado. Trachtenberg queria essa dinâmica. Sari não faz coisas extraordinárias, porque é animal especial. Ela faz coisas de cachorro, fareja, leite, segue, coreja, leite, segue. E dentro da narrativa do filme, esse comportamento natural se torna heroico por contexto, dat cena em que Sari entrega o tomahawk para Naru no pantano, uma das sequências mais aplaudidas do filme. Levou dias de filmagem, infinitas repetições e treinador pacientemente reposicionando a cadela milímetro por milímetro. Quando finalmente saiu certo, o set inteiro explodiu em aplausos. O easter egg mais importante. Epístola de Rafael Adolini vo que precisa com Hexer. Predator 2 para apreciar isso completamente, mas vou contextualizar. No final daquele filme de 1990, o protagonista Mike Harrigan, Danny Glover, é pupado pelos predadores depois de vencer seu duelo. E como símbolo de respeito entre caçadores, predador mais velho chamado Greyback entrega a Harrigan uma pistola de pedernera do século VII com a inscrição Rafael Adolini 715 do na época do lançamento de Predator 2 era detalhe misterioso sem resposta, easter egg sem contexto, uma piscada para uma história que nunca foi contada. Prey contou essa história que nunca foi contada. 300 e poucos anos antes. E em algum ponto entre 1719 e 1997, essa pistola foi de mão em mão até chegar como presente a Harrigan. Trachtenberg disse. Easter egg de 32 anos finalmente respondido por prequel que ninguém esperava. Os espelhos com Dutch e Predator 1987, para quem conhece original, para estar repleto de homenagens que não são pastiche porque funcionam dentro da própria lógica, a cena da lama. Em Predator de 1987, Dutch descobre que o predador caça por calor e cobre o corpo inteiro de lama do rio para se tornar invisível.Empre, Naru usa ervas que reduzem a temperatura corporal. Mesma solução, contexto diferente, lógica interna coerente dat Bunny e linha. Se sangra, a gente pode matar. No original edita por Jesse Ventura como Blaine antes de morrer.Empre edita por Tabe também antes de morrer. Trachtenberg reconhece o homenagem deliberada dat e tocha. Dutch no original acende uma tocha e grita para atrair o predador na batalha final.
Empre, naru usa o Voyager francês como isca equivalente, a chamar isque força o predador a uma posição específica no terreno as armadilhas de estacas. Dutch arma o chá com armadilhas de madeira apontadas, naru improvisa estacas nas árvores que cortam o predador quando ele pula entre os galhos. Mesma inteligência adaptativa, materiais do ambiente, a máscara de crânio, o que está dentro, poucos percebem. No calor da cao, a máscara que o feral predador usa naue armadura convencional, e un crânio. Mais especificamente, un crânio de uma criatura nau, identificada que parece vir de outro planeta, possivelmente um animal da homeworld Yautja, e teoria mais agita pelos faz da Franquia, e que a máscara é troféu de uma caça anterior do feral predador. Ele colocou o crânio de uma, para mira vitória como proteção e símbolo de status. Dentro da lógica dos Yautja, que colecionam crânios de suas presas, é uma extensão natural do código cultural. O feral é jovem, primitivo, mas já começou sua coleção. E dentro desse crânio está o sistema de targeting com os 3 pontos laser, a marca registrada da franquia. Mas aqui eles aparecem de um jeito diferente dos filmes posteriores, menos refinados, como um range menor, mais dependentes do sistema de camuflagem para funcionar. É a versão primitiva de uma tecnologia que vai evoluir por séculos. Uma rue, vai uma conexão inesperada. Billy Sole, o guerreiro Cherokee interpretado por Sonny Landham, no Predator original de 1987, é considerado por fãs e pelo próprio Trachtenberg como o personagem mais próximo de Naru na franquia. Billy é o único do grupo de Dutch que percebeu que os está caçando, não pelo equipamento ou pela tecnologia, mas pelo instinto e pela conexão com o ambiente. Ele para na ponte, joga fora a espingarda, pega apenas a faca e enfrenta o predador de frente, não vence. Mas reconhece a ameaça de uma forma que os outros não conseguem. Naru é o que Billy seria se tivesse o filme inteiro para se desenvolver. É a homenagem mais profunda que Prey faz ao original. Não uma citação de diálogo ou uma referência visual, mas um arquetipo de personagem elevado ao papel principal. O tweet de Jesse Ventura e para fechar com leveza, Jesse Ventura, o próprio Blaine do original de 1987, governador do Minnesota, ex-lutador profissional, homem que diz, I ain't got time to bleed. Assistiu a Prey e postou no Twitter que era o melhor predador desde o original do quando o homem que ajudou a definir a franquia ressuscitou, algo foi feito certo, Prey chegou quieto e fez barulho de uma forma que a indústria raramente consegue prever. Não teve estreia de gala nos cinemas. Não teve vermelho com holofotes e fotógrafos. Apareceu numa quinta-feira de agosto numa plataforma de streaming. E em menos de 70 horas tinha mudado a conversa sobre o que um filme de franquia podia ser. Os números. Records no streaming até hoje. A Disney nunca divulgou números oficiais de visualizações de Prey. A única informação confirmada é que foi o lançamento mais assistido em toda a história do Hulu, superando qualquer série ou filme que tinham lançado até então. Nos primeiros 5 dias, quase 9.000 de visualizações globais. Durante a semana de 2 de agosto de 2021, Prey foi o programa mais assistido de todas as plataformas combinadas nos Estados Unidos, não apenas do Hulu, mas de qualquer streaming, incluindo Netflix, no agregador Wikimedia. Foi o filme mais visto do país inteiro nos 3 primeiros dias de disponibilidade. Isso incluindo qualquer conteúdo em qualquer serviço, qualquer serviço para ter uma dimensão do impacto a longo prazo. Em fevereiro de 2026, quando Predator Badlands foi lançado nos cinemas como abertura histórica. Para a franquia, a Hulu reportou que mais de 300.000 de horas de conteúdo da franquia Predador tinham sido assistidas nas plataformas Disney Plus e Hulu em todo o mundo desde que Prey ressuscitou o interesse. 300.000 de horas. Esse número existe porque Prey aconteceu, e crítica, 90% e além. No Rotten Tomatoes, Prey terminou com 90% na crítica especializada e 80% no público.
Para ter referência dentro da própria franquia, o Predator Original de 1987, que é amplamente considerado um clássico incontestável do gênero, deu 81% na crítica, superou o original dote os termos que se repetiram nas análises de agosto de 2022, conta a história, o melhor da franquia desde o original. Uma das surpresas do ano, prova de que blockbusters podem ter inteligência. Amber Midthunder acaba de se tornar uma estrela de acao. O RogerEbert.com, num dos reviews mais generosos do site anos descreve Prey como um filme de acao que confia na sua protagonista e no espectador ao mesmo tempo, e essa confiança dupla é rara o suficiente para ser comentada. No Metacritic, pontuação de 7/100 na crítica especializada, que, levando em conta o peso geralmente mais severo do site em comparação ao Rotten Tomatoes, é um número forte. IMDb terminou em 777 com mais de 200,000 votos durante os prêmios. O Emmy histórico Prey foi indicado a 6 Primetime Emmy Awards na 75th cerimônia em 2023, incluindo Melhor Filme de Televisão, Melhor Direção, Melhor Roteiro e Melhor Trilha Sonora Original. Ganhou o mais técnico mas talvez o mais merecido, Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special. Esse Emmy foi histórico por um motivo simples. Prey se tornou o primeiro filme da franquia Predator a ganhar qualquer prêmio de uma academia de artes reconhecida. Em 35 anos de franquia, 7 filmes, um protagonista que é símbolo cultural. Nenhum tinha chegado lá. E Business Insider escreveu um ensaio inteiro argumentando que Prey mereceu ser lançado nos cinemas, que categorizar o filme como TV Movie para fins de Emmy era uma subcategorização injusta para um trabalho de qualidade inequivocamente cinematográfica. A leitura tem fundamento. Prey tinha acabado de provar que streaming não precisava significar menor qualidade, e a academia ainda não tinha estrutura para reconhecer isso de forma adequada. Além do Emmy, o Producers Guild of America deu a Prey o prêmio de Best Indoor Television Movie. O Saturn Awards reconheceu Amber Midthunder como performance de destaque. 12 vitórias e 44 indicais, no total até 2023. A representatividade indígena, a representação de nativos americanos. No cinema mainstream havia ficado em 0,6% de todos os personagens, em filmes de grande circulação segundo um relatório de 2021, o número mais baixo de qualquer grupo étnico monitorado. Num contexto assim, um filme de $65 milhões com elenco predominantemente nativo-americano, consulta 3 culturas Comanche em cada departamento, e dublagem completa em língua Comanche não é apenas representação e coração histórica. Amber Midthunder falou em National Geographic sobre que a cultura aparece com dignidade e especificidade, não como conjunto de símbolos decorativos num background de Hollywood da tia. A produtora Jane Mears foi ainda mais direta. Em toda a sua carreira em Hollywood, ela tinha frequentemente sido a única pessoa nativa americana no set de trabalho. Em Prey, isso era impossível. O projeto era nativo-americano, em sua espinha dorsal, no TikTok indígena. Uma comunidade vibrante de criadores nativos americanos, que raramente vê representação que os reconheça. A reação ao lançamento foi de uma raridade emocionante, orgulhosa em ressalvas. Criadores que normalmente criticam representas, equivocadas saíram de Prey falando sobre sentir seus antepassados na tela. Um cineasta indígena que publicou uma análise técnica e cultural do filme resumiu assim: não foi sobre romantizado, pareceu presente. E a forma como o filme respeitou a paisagem como personagem é algo fundamental na cosmovisão indígena que o filme entende de verdade. A Disney, que tinha mandado o filme pro streaming com incerteza sobre o desempenho, acordo com recordes como codes a mover pecas rapidamente. Em 2023, Trachtenberg anunciou que estava desenvolvendo novos projetos na franquia. Em 2025, 2 chegarão ao mesmo tempo: Predator, Killer of Killers, animado lançado no streaming, e Predator, Badlands nos cinemas, o primeiro lançamento teatral da franquia com impacto relem décadas. Abertura de 40 milhões domésticos, total de 84,5 milhões internacionais, recorde histórico para a franquia de 39 anos de existência. Prey não ressuscitou só um filme, ressuscitou uma propriedade intelectual inteira que a Disney tinha aguerrido sem saber exatamente o que fazer com ela.
E fez isso com 65 mil dólares, 100 minutos de runtime, uma protagonista desconhecida e coragem de fazer algo completamente diferente do que a franquia tinha feito antes. Se já parou para pensar em quantos filmes você assistiu na vida que ficarão? Não na memória de sim. Eu já vi isso, mas ficarão de verdade. Que você se lembra de cenas específicas, de um close-up, de um som, de uma sensação que você teve no momento exato dentro de uma sala escura, uma sua sala com as luzes apagadas. São poucos, muito poucos, e a maioria deles você não esperava. Pree um desses filmes. O que o filme disse sobre o momento agosto de 2020 foi um momento muito específico da história do entretenimento. O streaming tinha explorado durante a pandemia e os estúdios ainda estavam tentando descobrir o que fazer com isso. A Disney tinha acabado de mandar Thor, Love and Thunder Pro cinemas com 760 mil dólares de bilheteria e críticas mistas. E naquele mesmo mês mandou pre-pro Hulu quase em silêncio, como se não tivesse certeza do que tinha nas mãos. O que tinha nas mãos era o argumento mais forte possível de que streaming não precisava significar menos qualidade, que você podia pegar uma propriedade intelectual com 35 anos de história e fazer algo completamente novo com ela sem orçamento de 200 mil. Que confiança no público respeito pela narrativa e elenco bem escolhido valem mais do que exploses por metro quadrado de roteiro dodero. E Screen Rant publicou um ensaio com o título que resume bem: depois de 30 anos de filmes ruins do Predador, o futuro da franquia finalmente parece empolgante. Esse título existe porque pre-aconteceu. Não seria possível escrever-lo em 2021. Ou em 2021. Precriou um presente alternativo para uma franquia que tinha praticamente se tornado um meme do o argumento da simplicidade. De um canal no YouTube chamado Filamento que fez um vídeo analisando pre como título: quando um filme é simples demais, você sabe que o predador vai morrer. Você consegue mapear as ferramentas narrativas antes que elas sejam usadas. E mesmo assim funciona. Por quê? Porque previsibilidade e inevitabilidade são coisas diferentes. Uma narrativa previsível deve ser coisa que você está à frente do filme. Uma narrativa inevitável te faz sentir que o filme está se desdobrando da única forma que poderia. Pertence à segunda categoria. Cada peça no tabuleiro é movida de forma tão lógica, tão coerente como a lógica interna do mundo, que quando a vitória final chega, você não pensa eu já sabia, você pensa, claro que foi assim. Como se a história tivesse sempre existido dessa forma e o filme só estivesse revelando o que já era verdade ou que era verdade. Não surpresa. Clareza. O que Naru representa além do filme uma análise acadêmica publicada no Journal of Popular Culture em 2024 descreve Bray como uma inversão do olhar colonial no gênero de ficção científica. A estrutura narrativa típica de filmes de Alien Invasion e alienígenas chegam, humanos lutam, humanos vencem usando tecnologia e inteligência superiores. O colonizador vence o colonizador externo para inverter isso, e protagonista é indígena. O invasor tecnologicamente superior ao predador é alegoricamente, o colonizador. E a vitória de Naru não vem de adotar as ferramentas do invasor, mas de usar o que já tem: conhecimento ancestral do ambiente, compreensão do comportamento dos predadores, inteligência que não precisa de gadgets para ser eficaz. Esse subtexto nunca é verbalizado no filme, mas ele está em cada escolha narrativa, em cada imagem, em cada vez que Naru recusa a pistola do Voyager e escolhe o Tomahawk. A mensagem é dita no silêncio. E isso é cinema funcionando no nível mais alto do teste do tempo. 3 anos depois, em fevereiro de 2025, pois 3 anos depois do lançamento, usuário do Reddit postou no Horror. Pre-2020 é tão bom e eu preciso de uma desculpa para falar sobre ele. Opus gerou centenas de comentários. Naru é uma das melhores heroínas de ação de todos os tempos. O melhor predador desde o original, ponto final. Eu recomendo para todo mundo que pergunta o que assistir. Decresça-nos. Num ciclo de atenção cultural onde filmes de streaming costumam ser esquecidos em semanas, continua gerando conversa orgânica.
não por algoritmo, não por campanha. Porque as pessoas assistem, amam e precisam falar sobre isso. Em novembro de 2025, Prey ganhou uma exibição teatral limitada em alguns países, para comemorar o lançamento de Predator, Badlands. Isso não acontece com filmes que as pessoas esquecem. Um ensaio publicado em janeiro de 2026, no Substack de Kevin Matus chamou Prey de o padrão ouro do que um blockbuster de franquia pode ser. Padrão ouro, de um filme que lançou no streaming sem estreia nos cinemas. Esse arco de reputação, de lançamento quaito a referência de qualidade, é raríssimo e de estudo do TOTS. O que Dan Trachtenberg abriu antes de Prey, a narrativa dominante sobre grandes propriedades intelectuais, era que a fórmula tinha que ser respeitada. O público quer familiaridade. O público quer familiaridade. O público quer o personagem que já conhece na situação que já sabe como ser. Inovar demais é risco. Problema significa não fazer. Prey que broessa. Narrativa com $65 milhões. E provo o oposto, o público está com fome de algo diferente. O público reconhece respeito quando vê. O público aguenta silêncio, lentidão. Uma protagonista que era. Uma protagonista que era. Um predador sem diálogo, sem minutos, sem subplot desnecessário, desde que tudo tenha intenso. E a indústria anotou. Não só para a franquia do Predador, mas como argumento para qualquer executivo em qualquer sala de reunião que perguntar mas o público quer isso. Sim, o público quer isso. Prey provou bote uma última coisa tem detalhe que eu não mencionei ainda e que precisa de momento para existir aqui. No final de Prey, quando Naru volta para a tribo, com a cabeça do Predador e a pistola de Adolini, as animações pictóricas, Comanche aparecem sobre a tela, são imagens belíssimas o estilo e uma referência direta às pinturas rupestres e às peles ilustradas que a nação Comanche usava para registrar história. Elas contam os eventos do filme de uma forma que dispensa diálogo, narração ou explicação. Essas animações foram criadas por artistas Comanche, não terceirizadas, não inspiradas vagamente, feitas por descendentes da mesma nação que aparece no filme, registrando a história de Naru da mesma forma que seus antepassados registravam histórias reis. E a última imagem do crédito final é a frota de naves, Predador aparecendo no céu acima do acampamento Comanche, não como ameaça imediata, como continuação, como a pergunta que o universo vai responder em algum momento futuro. Naru venceu, a tribo sabe o que existe lá fora, e está em pé. Esse final não é sobre o Predador. É sobre um povo que, diante de uma ameaça que transcende qualquer coisa que poderiam imaginar, encontrou dentro de si mesmos os recursos para existir, para resistir, para vencer. Em 2022, num agosto quieto, um filme que ninguém esperava transformou uma franquia exausta em argumento vivo de que cinema de gênero pode ser arte, que uma protagonista com arco real é mais emocionante do que 10 explosões em consequência. Prey não foi o melhor filme de 2022. Foi mais que isso. Foi o filme que o cinema precisava naquele momento, para lembrar o que é possível quando você respeita a história que está contando, respeita o público que vai assistir lá, e respeita os povos cujas vidas estão sendo mostradas na tela. Se você ainda não assistiu, 1h40 minutos. Hulu, Disney Plus. As luzes apagadas ajudam. Se já assistiu e chegou até aqui, você sabe do que estou falando. E espero que esse roteiro tenha dado palavras para algo que você já sente, mas ainda não tenha conseguido articular completamente. Prey, tudo. O filme que a franquia não merece é que a gente ganhou mesmo assim.